Barreira atitudinal. O que é isso? Se liga na inclusão? Bora lá discutir? São muitas as barreiras e os obstáculos que impedem a inclusão das pessoas com alguma deficiência ou com alguma necessidade educativa especial. Nós sabemos que é muito complicado se não existe uma rampa, por exemplo, num lugar cheio de escadas, não é? E aparece lá uma pessoa com cadeira de rodas, como é que ela vai ter acesso, né? Como é que ela vai ter acessibilidade, vai superar aquela barreira arquitetônica para que ela consiga ter acesso e usufruir daquilo que aquele ambiente está disponível a oferecer para ela. Muitas vezes as pessoas ficam focadas, não é, nas barreiras que estão relacionadas à arquitetura, ou mesmo à falta de material. Eu tenho sempre conversas com pessoas e profissionais dos mais distintos que trazem essas questões. Na minha escola não tem rampas, não é? Na minha escola nós não temos materiais nem jogos adaptados para trabalhar com os meninos. Então sempre é questionar das barreiras concretas, não é? Em relação à inclusão. Mas o que eu quero contar para vocês nesse vídeo de hoje, e que tá mais numa discussão mais aprofundada no meu livro, e agora o que eu faço, conversa sobre inclusão escolar, é sobre a barreira atitudinal. Existem imensas barreiras, como eu já disse a vocês, as barreiras arquitetônicas, né, as barreiras a nível de pequeno porte, que envolvem a falta de material, ou mesmo uma barreira a nível de um recurso. Eu tenho uma criança surda na minha escola e eu não tenho um intérprete da língua de sinais ou do LGP, enfim, para poder diminuir, né, as lacunas existentes entre a comunicação com aquela pessoa. Mas muitas vezes justifica-se como essas barreiras sendo aquelas que de fato impedem com que a inclusão aconteça. E o que eu quero dizer para vocês é que, ainda que pareça assustador, essas não são as barreiras que de fato impedem que a inclusão aconteça. A principal inimiga da inclusão é a barreira atitudinal. Para quem nunca ouviu esse termo, a barreira atitudinal, essas barreiras, elas estão instituídas na atitude das pessoas. Na verdade, é uma forma mais sutil da gente dizer que o preconceito existe e você, com a sua atitude, é quem impõe que a inclusão não pode acontecer. Existem escolas, e aí a gente pode pensar nisso de uma maneira mais concreta, não é? Que tem todos os recursos, tem os técnicos necessários para fazer a inclusão acontecer, tem acessibilidade física, tem materiais, e os pais continuam queixando-se que a criança não aprende, que a criança não está incluída e que falta ali qualquer coisa. E aí eu digo, como é que está a interação e o envolvimento desses profissionais com a criança? Essas pessoas acreditam no que elas fazem? Essas pessoas eliminam toda e qualquer barreira e transformam os desafios e os obstáculos em possibilidades reais para aquela criança? A minha primeira experiência com inclusão foi numa instituição muito importante em São Paulo, que eu adoro até hoje. Nós temos contato com as pessoas de lá e as pessoas sabem dessa minha história, né? Eu fui a primeira professora contratada para trabalhar num projeto que se chamava Inclusão às Avessas. Se chamava porque infelizmente não existe mais, agora a instituição tem outros moldes, mas é uma instituição de educação especial que queria fazer inclusão às avessas, então trazer os meninos que não tinham nenhuma deficiência para dentro da instituição especializada numa proposta de inclusão. Então eu fui a primeira professora desse projeto e nós recebemos no segundo ano do projeto uma criança em cadeira de rodas e a instituição não tinha rampa. Então como é que uma instituição modelo, né, não tem rampa e não se movimenta para isso? Porque envolve uma série de questões. Mas tanto eu quanto a minha auxiliar Patrícia Nogueira, um beijo, na época,
fazíamos a coisa acontecer. Então, todos os dias eu ia na sala da coordenadora, batia lá, ela já não aguentava mais me ver e dizia: olha, precisamos de rampa, precisamos de rampa, precisamos de rampa. Mas enquanto isso, eu e a minha amiga, minha colega de trabalho, nós tirávamos a criança da cadeira de rodas, subíamos as escadas, levavam, ou seja, íamos para o parque. Ela nunca ficou excluída de nada. Lógico que quando se fala de um adulto, isso tudo vai ficando mais difícil. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós podemos lutar por condições melhores pelas nossas crianças, né? Para as nossas crianças, para os nossos jovens, para quem quer que seja, que precise de uma situação melhor, de uma condição melhor, mas nós podemos eliminar essas barreiras. Nós não podemos ser aqueles que praticam o preconceito e que instituem e impõem ainda mais barreiras. Por isso, pais, vocês são fundamentais no processo de inclusão escolar dos vossos filhos. E eu quero deixar 2 mensagens importantíssimas aqui para os pais. Pais, vocês são as pessoas que fazem acontecer. Vocês são aqueles que sempre podem exigir melhores condições para os vossos filhos, sempre. Se vocês não desistirem, os professores vão ser obrigados a se mexer. E aí é esse o meu segundo recado, porque eu também sou professora. Eu escolhi a educação especial. Eu escolhi trabalhar com inclusão. E se eu escolhi, eu tenho que dar o melhor de mim. Eu tenho que fazer de tudo para que essas crianças sejam felizes e tenham, sim, condições de acesso em todos os sentidos. Se eu tenho uma criança com uma dificuldade motora grave, mas ela quer jogar o jogo do Monopólio, eu vou dar um jeito de adaptar esse jogo, porque ela merece isso. Eu estudei para ser alguém que é uma mediadora e é uma facilitadora desse processo. Portanto, barreira atitudinal, nunca mais. Aqui nesse canal não tem barreira atitudinal, então se você gostou, partilha esse vídeo, comenta, me dá exemplos de situações que vocês já vivenciaram de barreiras atitudinais, ou se vocês próprios já foram essas pessoas que praticaram isso. Não faz mal, nós podemos mudar a qualquer momento, ok? Se inscreve no canal, deixa seu like, partilha e ó, até a semana que vem. Muito obrigada, beijinhos!